O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Júlio Botelho foi um dos maiores pontas-direita da história do futebol mundial. É um dos maiores ídolos da Portuguesa, Palmeiras e Fiorentina. Sua primeira e única aparição em Copas do Mundo foi em 1954, sendo considerado pela imprensa mundial daquela época um dos melhores jogadores da Copa. Depois de tentar e não ser aproveitado nas peneiras do Corinthians, Julinho foi para as categorias de base do Juventus da Moca em 48. Foi promovido para a equipe profissional em 50. Pouco tempo depois saiu do time Grená e foi contratado pela Portuguesa por 50 mil cruzeiros. Estreou no time titular contra o Flamengo, no Maracanã, em 51. A Portuguesa perdeu por 5-2. 6 dias depois, em seu segundo jogo, marcou os seus 2 primeiros gols pela Portuguesa, na vitória de 4-2 sobre o América do Rio, no Pacaembu. Pela Portuguesa fez 191 partidas e marcou 101 gols. Chegou a marcar 4 gols em um mesmo jogo, na vitória da Portuguesa sobre o Corinthians, por 7-3, em novembro de 51, no Pacaembu. Suas atuações lhe renderam a convocação para a Copa de 54. Em 55, após conquistar seu segundo torneio Rio-São Paulo, pela Portuguesa, foi vendido para a Fiorentina, da Itália, por $5.500. Contratação mais cara da Fiorentina no ano de 55, Julinho foi destaque na conquista do primeiro título italiano da história do time, na temporada de 55-56. Jogador de velocidade impressionante e técnica apurada para entrar em diagonal, partindo sempre da direita, Julinho Botelho foi o principal nome de uma Fiorentina que começava a aparecer para o mundo. O brasileiro ajudou a alçar o clube ao patamar dos grandes da Itália e foi essencial na conquista do primeiro campeonato italiano Viola, em 56. Era sua primeira temporada em Florença e ele foi o diferencial, com atuações decisivas e dribles que enchiam de orgulho os olhos dos torcedores. Depois, ainda levou a equipe a 2 vice-campeonatos consecutivos. Por isso, acabou sendo colocado, em 2013, no Hall da Fama da Fiorentina. Para muitos, é considerado o melhor ala direita da história do futebol, atrás apenas de Garrincha. Certa vez, quando andava de trem na Itália, precisou passar a viagem inteira escondido no banheiro para evitar o assédio dos fãs. Entretanto, em 58 já mostrava seu desejo de retornar a São Paulo. A Fiorentina fez uma proposta irrecusável e ele ficou. Ficou por mais um ano, mas pela vontade de voltar lhe deram o apelido de Senhor Tristeza. Voltou ao Brasil em 59, quando passou a defender o Palmeiras. Fez parte do time que ficou conhecido como Primeira Academia, e logo se tornou um dos maiores ídolos do clube. Conquistou o Supercampeonato Paulista em cima do Santos de Pelé, sendo fundamental para a conquista. Fez parte do elenco que disputou o jogo histórico em que o Palmeiras vestiu a camisa da seleção e goleou a seleção uruguaia por 3-0, na inauguração do Mineirão. Na sua despedida contra o Náutico, saiu aos 32 minutos do primeiro tempo e deu lugar ao peruano Galhardo. Na primeira bola que o peruano errou, o estádio inteiro puxou em coro: "Volta Julinho!". Defendendo a seleção brasileira, realizou um total de 31 partidas, marcando 13 gols. Conquistou o Campeonato Pan-Americano em 52, o vice-campeonato sul-americano em 53 e disputou a Copa de 54. Declinou a convocação para a seleção brasileira de futebol que disputaria a Copa de 58, alegando que, como não atuava no futebol brasileiro, não seria justo para com os jogadores que atuavam no Brasil, que ele representasse o país em um campeonato mundial. O dia 13 de maio de 59 foi marcante para a vida de Júlio Botelho. Naquela ocasião, a seleção brasileira enfrentaria no estádio do Maracanã, a Inglaterra, em uma partida amistosa. Quando o locutor oficial do estádio anunciou a escalação da seleção brasileira, as 160 mil pessoas presentes no estádio foram uníssonas vaiando o nome de Julinho Botelho, pois o técnico Vicente Feulala havia preterido, para a partida, Mané Garrincha, jogador naturalmente amado pela torcida carioca. Porém, Julinho Botelho calou as vaias, com uma atuação magistral, sendo fundamental para a construção do placar. O Brasil venceu por 2-0 e Julinho deu um passe para que Henrique abrisse o placar. Em seguida,
Julinho marcou um dos mais belos e emblemáticos gols do estádio, recebendo após o lance os mais intensos aplausos já ouvidos no Maracanã desde a Copa de 50. Além de se recusar a ir à Copa de 58, recusou também a de 62. Em 62 sentiu uma contusão no último treino realizado. O técnico Aimoré Moreira insistiu que seguisse com a delegação, alegando que haveria tempo para sua recuperação, mas o caráter de Julinho falou mais alto. Ele não foi, pois considerou que o correto seria a convocação de Jair da Costa, não confundir Jairzinho, o furacão da Copa de 70, que na época estava em excelente forma jogando pela Portuguesa. Para ele não seria correto um jogador contundido tomar o lugar de Jair da Costa. Julinho não foi campeão paulista de 66, pelo Palmeiras, pois não fora inscrito na FPF. Na última rodada do Paulistão daquele ano, o já campeão antecipadamente, Palmeiras, enfrentaria o São Paulo. Julinho foi ao estádio, onde as faixas seriam entregues. O Palmeiras tentou escalá-lo, pois jogando o último jogo, ele teria participado da conquista e agregaria mais um título à sua brilhante carreira. Porém, como não estava inscrito, a Federação Paulista de Futebol não autorizou sua escalação. Julinho Botelho, um dos maiores ponteiros direitos da história do futebol, faleceu aos 73 anos de idade, em 2003, no seu amado bairro da Penha, zona leste da cidade de São Paulo, vitimado por problemas cardíacos. Sua saudade da Penha era tanta, que muitos afirmam que foi o motivo principal de sua volta ao futebol do Brasil, para a alegria dos torcedores brasileiros e para desespero dos italianos. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas. Pela Portuguesa. Torneio Rio-São Paulo, 52 e 55. Pela Fiorentina. Italiano, 1956. Pelo Palmeiras. Campeonato Brasileiro, 1960. Torneio Rio-São Paulo, 1965. Campeonato Paulista, 59 e 63. Pela Seleção Brasileira. Copa Roca, 1960. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.